Olá, turma. Professor Anderson aqui gravando mais um vídeo para vocês sobre Python e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre métodos de dicionários, tá? A gente já viu aí, se você estiver seguindo alguma sequência ou se você já estudou, né? A gente já viu anteriormente, né? A parte de listas, né? Especificamente métodos de lista e também vimos vimos aqui rapidamente a questão de tupla, né? Não vimos métodos específicos de tupla, mas a gente viu a diferença aqui entre lista e tupla. E o que a gente tem aqui agora dicionário? O que é um dicionário, né? Um dicionário, ele também é uma estrutura de container, é um container Python, só que ele é indexado por chaves, tá? Então é indexado por chaves, ao invés de índices numéricos. Tá? Então essa é a grande diferença. Tá? E aí como é que funciona? Ó? Vamos supor aqui que eu tenho Vamos supor que eu tenho um dicionário de pessoas, tá? Vamos supor aqui, ó, pessoas. Aqui vai ser, ó, a diferença, tá? Aqui eu tenho pessoa e aqui eu tenho pessoas. O dicionário, ele é delimitado por chaves, tá? Então aqui dentro eu tenho que ter o par chave, dois pontos, valor. Essa aqui é a estrutura básica, vírgula. E aí eu tenho chave 2 e assim vai. E aí o que diferencia aqui é que essa chave, ela pode ter, ela pode ser em tese pode ser qualquer coisa no Python, tá? E geralmente você pode usar números aqui se você quiser, pode ser um número, pode ser, a chave pode ser um caractere, né? Uma string, e o valor aqui pode ser qualquer coisa, né? Pode ser números, pode ser listas, né? Aqui dentro, o valor associado a uma determinada chave pode ser uma lista, tá? Pode ser uma lista, pode ser uma tupla, pode ser outro dicionário. Então, nesse caso aqui, não tem muito limite, tá? Essas estruturas de container, tá? Você pode ter dicionário, lista de dicionário, dicionário de lista, tudo mesclado, de tudo quanto é tipo de tipos, de qualquer nível de profundidade, né? Eu posso, por exemplo, ter aqui, ó, aqui dentro desse, dessa lista, eu posso ter um dicionário também, uma posição, tá? Então isso aqui vai ficando pode ficar um pouquinho complexo, tá, pessoal? Mas assim, é assim que funciona, tá vendo? Aqui eu tenho dois itens aqui, ó, eu tenho dois itens dentro desse meu dicionário. Ó. Eu tenho a chave e o valor. Vamos fazer aqui, ó, nesse de pessoas, vamos fazer assim, ó. Vamos criar aqui o nome da pessoa. O nome, tipo, o nome da pessoa sem acentos, tá? Então vou criar aqui, ó, João. E aí aqui dentro eu poderia ter uma lista com os dados do João, né? Poderia ser o nome dele, né? Poderia ser João, por exemplo, João, a profissão dele. Vou colocar só a profissão, tá? Ou melhor, vou pôr aqui. Vamos pôr aqui como se fosse um saldo aqui, um número, pra gente pôr um número diferente aqui, tá? E aí eu poderia ter aqui, tipo, Pedro, que seria o outro item da minha lista. E aqui eu vou colocar o nome dele normal, poderia ser um nome, digamos, completo, né? Mas aqui eu vou colocar só pra gente diferenciar aqui, tá? A profissão dele aqui eu vou colocar como pintor. E aqui eu tenho uma lista, tá vendo? Então aqui veja, ó, eu tenho um dicionário com dois itens e um dicionário com dois itens e, e cada um desses itens aqui representa pessoas.
Vamos imprimir aqui para ver o que acontece. Como é que fica. Ó, opa, peraí, faltou, teve algum problema aqui. Erro de sintaxe, tá? Porque faltou uma vírgula aqui, ó. Porque cada item, cada par de chave, valor, eu tenho que separar por vírgula, tá? Então é isso aqui que deu problema. Ó, aí eu tenho aqui, ó, chave, valor. E aí como é que eu acesso esse dicionário, tá? Eu acesso simplesmente pela chave, né? Então, por exemplo, se eu colocar pessoas aqui, eu quero só imprimir só o João, eu tenho que saber a chave, ó. Aí vai imprimir o que está na posição João, na chave João do dicionário, tá? E se eu quiser incluir mais pessoas aqui, tá? Uma forma de você fazer isso, depois que você cria um dicionário, que ele pode ser até um dicionário vazio, assim, eu poderia ter inicializado ele vazio, né? Eu faço assim, inicializo um dicionário vazio. Sendo que isso aqui pode ser uma outra estrutura também em Python, que é o conjunto, tá? Eu não vou falar aqui de conjunto, mas o conjunto ele usa os mesmos delimitador do dicionário, que é as chaves, só que ele não é indexado por nada. E uma das características que ele tem também é que ele não, você não pode duplicar os valores que tem lá dentro, tá? Ele não é indexado, se separa por vírgulas, parece uma lista, só que é uma lista sem índice nenhum e o comportamento parece uma lista sem índice nenhum e os valores lá dentro não se duplicam, tá? Você não pode ter dois valores iguais. Isso é uma coisa interessante. Então eu posso criar uma lista, um dicionário vazio e depois eu posso ir preenchendo ele. Uma forma de eu preencher o dicionário seria, depois dele estar pronto, seria assim, ó, depois que o dicionário existe, eu posso ir acrescentando mais chaves da seguinte forma, ó, eu coloco aqui, crio uma chave nova, tipo Carlos. E aí, o que eu quero atribuir essa chave? Ó? Aí eu vou fazer a atribuição, tá vendo? A chave. Aqui veja que agora a chave, né? Que a gente estava acostumado com listas, né? Se você estava acostumado com listas, a chave aqui pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer coisa. É claro que a chave em geral, aqui a ideia da chave é ela ter alguma ligação com o conteúdo que ela vai ter. Justamente para facilitar você manipular esses dados, tá? Então aqui eu tenho o Carlos, ele vai ser eletricista. E aqui também eu vou pôr um saldo para ele aqui. Um saldo, sei lá, faz de conta que é um bônus lá que ele tem, né? E aqui, ó, uma vez que eu fiz isso aqui, olha lá, eu tenho aqui o Carlos aqui entrou no final. E eu poderia ir acrescentando aqui quantos fosse necessário, desde que o dicionário exista, tá? Desde que o dicionário exista. Eu não posso começar a fazer isso aqui, tentar atribuir a uma determinada variável se ela não é dicionário, né? E se a chave já existe, obviamente ele vai fazer o quê? Ele vai sobrescrever, né? Se eu fizer assim, pessoas, João, recebe, né? Aqui eu vou colocar uma lista, poderia ser qualquer outro valor, tá, pessoal? Eu estou atribuindo uma lista a chave, mas pode ser um número simples, pode ser um texto só, não precisa ser coisas, não precisa ser outros containers, não. Pode ser qualquer coisa, na verdade. Qualquer variável, você pode pôr uma variável também. Vamos supor que o saldo dele aqui aumentou. O bônus aqui, um bônus que ele ganhou. Ó, tá vendo aí o que ele tá fazendo aqui? Ele tá sobrescrevendo aqui, sobrepondo aquele valor aqui, tá? Eu vou usar um módulo aqui, que eu costumo usar, para ficar mais fácil de visualizar aqui. Ele vai imprimir formatadinho pra gente. Quer ver, ó? From pprint import pprint, tá? É um print avançado aqui para você imprimir as coisas de maneira que ele faz uma formatação quando você vai imprimir containers. Ó, tá vendo? Aí ele imprimiu aqui um em cada linha. Aí fica um pouquinho mais fácil de visualizar, tá? Ele dá uma expandida aqui. Então, pessoal, dicionário é isso, tá? É só um introdutório aqui. Então, agora a gente vai ver as listas de dicionário, o que a gente pode fazer, quer dizer, os métodos, né, de dicionários, o que a gente pode fazer com esses dicionários, tá? Porque ele tem os métodos próprios, ele tem uma série de métodos que está aqui abaixo, aqui que eu vou mostrar para vocês, ó.
você tem alguns métodos, aqui são apenas alguns métodos, tá? E a gente vai tentar ver aqui os mais interessantes, ó. Um deles é o update, tá? O update ele tem duas formas de funcionar, ó. Uma você pode passar uma lista de tuplas, tá? Uma lista de tuplas, onde essas tuplas são, o primeiro item é a chave e o segundo item é um valor. Então você pode tipo, expandir um dicionário aqui, né? Você vai acrescentar múltiplos pares, pares de chave-valor ao dicionário. Você vai aumentar o tamanho do dicionário. Uma outra forma do update funcionar é você usar aqui o dicionário puro, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou fazer nessa célula aqui de cima. Então, eu tenho aqui o meu pessoas, né? Tá na memória aqui. Né? Eu tenho o meu dicionário já aqui está declarado aqui no ambiente, né? Então ele está aqui. Então vamos supor que eu queira adicionar, eu tenho um outro dicionário tivesse assim, ó, funcionários. Seria um outro dicionário. E aí esse dicionário aqui, ó, ele tem lá o nome do José, né? O José, ele segue mais ou menos o mesmo padrão, tá? Mas não é obrigatório seguir o padrão, tá? Cada chave, cada valor, cada par valor, o valor ali, e tanto o valor quanto a chave, pode ser qualquer coisa, tá? Vai depender da necessidade. Tá? Então aqui o José, ele é encanador. E ele tem um saldo aqui também. Tá? Ele tem um saldinho aqui. E aí eu tenho esses dois aqui, ó. Eu tenho o pessoas e tenho funcionários. Então, uma forma que eu tenho de acrescentar um ao outro, né? Se eu quiser ir mandar, eu quero acrescentar. Veja que aqui eu coloquei só uma chave-valor, eu poderia ter mais, né? Aqui, ó. Coloquei, é um dicionário com um único item, tá? Poderia ter colocado mais. Mas vamos supor que eu queira adicionar pessoas, né? Ao meu dicionário de pessoas, eu quero adicionar todo o meu dicionário que eu tenho em. Aqui, tá errado aqui, né? Vamos supor que eu queira adicionar em pessoas esse dicionário aqui. Eu quero juntar esses dois dicionários, ó. Tá vendo? Eu tenho dois dicionários, eu quero juntar eles, tá? Vou dar um print aqui para dar um espaço. Ó. Eu quero juntar este com este. Então, uma opção de eu fazer é usar esse método update. Como é que funciona? Eu posso fazer assim, ó. Update. Eu faço assim, pessoas. Eu quero acrescentar em pessoas. Eu quero acrescentar, concatenar outro dicionário. Qual dicionário? Dicionário funcionários. E aí eu pego e tô fazendo aqui a junção dos dois, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Ele ficou aqui agora, ele faz parte, ó. Meu pessoas agora, ó. Se eu olhar, inclusive aqui na memória, ó, ele não tá mostrando tudo aqui, mas ele aqui não mostra tudo, mas ele tá aqui agora, tá? Tá aqui já dentro aqui. Veja também que ele não segue uma ordem, tá vendo? Ó? Não tem uma ordem. Aqui ele tá meio que fazendo uma ordem alfabética das chaves, mas você não tem garantia nenhuma disso, tá? Isso aqui talvez é o pprint que tá fazendo isso. Se eu executar isso aqui de novo, dentro daqui da célula, o que ele vai fazer? Como está na memória variável, ele vai fazer o update de novo, tá? Então ele vai duplicar. Então, para não duplicar, eu vou imprimir aqui de novo. Só para a gente ver como é que tá, ó. Só os funcionários. Opa, não, só os funcionários, pessoas que eu quero. E beleza lá, ó. O pprint. Ó, tá vendo? Aqui ele tá meio que ordenando. Eu só queria ter visto aqui se é o pprint que tá fazendo essa ordenação. Ó, se você observar, quem tá. O próprio pprint, ele tá meio que fazendo imprimindo baseado numa ordenação de chaves, ó. Isso aqui eu não tinha observado ainda, é uma coisa até uma novidade para mim, ó. Tá vendo? Ó, quando eu uso o pprint, ele faz aqui uma ordem, faz uma ordenação pela chave, tá? Beleza, então esse aqui foi o update, né? Como que eu posso fazer para adicionar um dicionário no outro? Os outros itens aqui, né? Os outros métodos é o pop, que é bem semelhante aqui à lista, então eu não vou nem explicar, né? Se quiser, veja lá no vídeo de listas.
né? Que o método é equivalente. A diferença é que ele tem essa versão aqui, ó, que você pode usar um valor padrão, porque às vezes você vai querer excluir, veja que ele exclui a chave, ele exclui aquele valor. Se eu der um pop aqui no Pedro, por exemplo, ele vai arrancar esse item inteiro aqui, a chave e o valor, tá? Ele exclui completamente do dicionário. E aqui esse default valor é legal porque ele serve para se aquela chave não existir, tá? Então às vezes você quer colocar um valor padrão. Em geral, o que você pode fazer aqui quando você quer excluir algum item, tá? Como é que a gente pode fazer? Vamos supor que eu quero excluir o Carlos. Eu poderia fazer assim, ó. Falei que eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar aqui, ó. Pessoas, Carlos, ó, pop Carlos, que é minha chave. E aqui eu vou colocar como return um none, tá? Porque o que ele faz o pop, pessoal? O pop, ele exclui e retorna, né, o valor, tá? Então, ó, eu vou executar 2 vezes para vocês verem o que vai acontecer, ó. Para vocês entenderem aqui, ó. Ó, ele retornou o Carlos e também excluiu, tá? O Carlos não faz mais parte do meu pessoas aqui, ó. Se eu vim aqui na memória, inclusive, ó, aqui ele não vai mostrar. Mas se eu executar de novo, o que vai acontecer? Quando ele tentar executar aqui e excluir Carlos, tá? Excluir o Carlos, a chave Carlos, o conteúdo aqui, que não existe mais, tá? Lá na variável, se eu fizer aqui, ó. Vou até dar um print aqui em outra para vocês verem. Vocês verem que realmente ele excluiu. Olha lá, o Carlos não tá lá. Se eu executar de novo aqui, ó, se eu passei um valor padrão, se ele não encontra, ele vai retornar esse valor padrão. Então, é uma forma de você tem de, quando você quer retirar alguém de um dicionário pela chave, você consegue fazer depois um teste, né? Porque você pode colocar um valor padrão aqui que você vai conhecer, você sabe qual que é, e se ele retornar aquele valor padrão, pode ser um valor booleano, um none aí, né? Que é bem usado quando você não quer dizer tipo um nulo, né? Um nada, um vazio, como se fosse um vazio aí, que não quer dizer nada, que não é nada, você pode usar esse valor padrão, tá? A mesma coisa para o get. Ó. O get é bem interessante. O get ele é bem parecido com o pop, só que o get ele retorna o item. Eu vou colocar aqui item, o item do dicionário. Vou pegar lá pessoas.get e aí ele vai retornar aqui para mim o João. Ó, vou pegar o João. Pega pela chave, tá? E aí ele vai tentar pegar aqui pela chave e depois eu vou imprimir aqui o item para vocês verem, ó. O que ele vai fazer, ó. Tá vendo? Ele pegou o João. Aqui a diferença é, o seguinte, ele não excluiu o João, tá? O João continua lá, ó, tá? O João continua lá. Só que o get também tem essa opção que é bem interessante aqui também, ó, que serve para você retornar um valor padrão se aquela chave não é encontrada. Então é bem interessante para você fazer testes, né? Item 2. Eu vou chamar de Érica, tá? Vamos supor que eu quero pegar no dicionário de pessoas a Érica, que tá aqui pela lógica que a gente tá seguindo aqui, né? Que é essa lógica, essa forma de organizar, você que escolhe, vou pegar a Érica. Só que como eu não sei se a Érica tá lá ou não, eu vou passar um valor padrão pro get, tá? E aqui eu vou printar a Érica. Printar o que ele retornou aqui, o get. O get que pegou para mim pela chave, ó. Tá vendo? Retornou um none, tá? Então aqui, por exemplo, poderia fazer um teste, né? Se Érica is none, por exemplo, ó, poderia fazer uma saída aqui, ó. Érica não existe. Tá? Érica não existe no meu dicionário ali, tá? Então isso aqui é bem interessante, você ter esse valor padrão. Então é um método bastante usado em dicionários, tá? Que você vai direto no item, tá? Outro método, ó, o método keys, tá? O que esse método keys ele faz, ó? Ele simplesmente retorna as chaves, ó. Ele retorna uma lista com as chaves do meu dicionário.
Então serve para mim gerar uma lista com o conteúdo vai ser só as chaves. Então serve para mim fazer algum teste, saber se a chave existe, tá? É uma forma bem comum de a gente trabalhar. Então, ó, faço pessoas barra keys, sim, né? E aí eu printo as chaves, eu tenho as chaves. Ó, tá vendo? Ele imprimiu aqui uma lista, né? Que é um dict keys, que ele vai funcionar, na verdade, é um dicionário. Aqui eu posso fazer tipo teste, tipo, poderia perguntar assim, ó, Pedro, né? Pedro em Chaves, né? Eu posso fazer esse teste. E aí, se for verdadeiro, eu posso falar assim, ó. Eu posso dar um print aqui e falar, existe uma chave Pedro, né? Se não, poderia colocar aqui o senão não existe, né? Vou copiar e colar aqui, ó. E vou falar assim, ó, não existe uma chave Pedro, tá? Aqui eu coloquei Pedro, mas poderia ser uma variável, né? Aqui vamos supor que é José, que a gente excluiu, ó. Né? E eu teria que mudar aqui, ó. Opa, pera lá. Ah, tá, é porque existe uma chave Pedro. Então, o José não foi o José que a gente excluiu, né? Foi o Carlos. Lembrando aqui, ó. Carlos. Ó, tá vendo? Não existe uma chave Pedro. E aqui eu mudei, né? Eu não estou usando variáveis aqui. Então deveria estar adaptado aqui, ó. Tá? Então isso aqui é bem interessante, esse método aqui quis, tá? E você pode usar isso aqui, inclusive, para fazer um laço, né? Eu posso pegar aqui essas chaves e fazer, por exemplo, for pessoa em pessoas.keys, por exemplo. Posso fazer assim se eu quiser acessar item por item baseado na chave. Eu poderia fazer print pessoas, né, na chave. Eu vou chamar aqui de chave, né? Que no forinho aqui eu posso fazer o que eu quiser, né? Que vai ser minha chave. Aí eu vou imprimir aqui pessoa por pessoa ali, ó. Tá vendo? Ó? Imprimir o valor, né? Aqui eu tô imprimindo o valor daquela chave que tá no meu dicionário. Tá? Ele faz a interação aqui, imprime um por um, tá? Esse aqui é bem interessante, esse para você retornar as chaves, para você testar se a chave existe e tal. Um semelhante aqui é o Velox, tá? Que eu também posso trabalhar. Ó, eu poderia fazer aqui uma versão usando o Velox. Ó, for valor em pessoas.velox. Aqui ele vai me retornar os valores do dicionário. Ele extrai ali, ele vai gerar uma lista de valores, sem as chaves. Então ele transforma ali, na verdade, ele está tipo, fazendo uma conversão, está convertendo o dicionário em uma lista. Só que a lista de valores que tem ali dentro. Para cada chave, ele vai retornar para mim o valor. Só que veja bem, aqui no meu caso, o meu valor é uma lista também, é uma lista. E poderia ser outras coisas, né? Eu tenho que saber com o que eu estou lidando. Ó. Mas, por exemplo, se eu der um print aqui valor, ó, ele vai retornar o mesmo princípio aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui ele está me retornando os valores, sem as chaves. Então, eu não consigo acessar de novo, né? Eu não consigo acessar pela chave aqui no dicionário. Nesse caso aqui, eu poderia acessar para fazer uma determinada coisa, né? Eu poderia fazer um teste aqui, né? Para verificar se poderia fazer esse tipo assim, se pessoas na chave na posição ali na minha lista, ó, eu tenho a lista, tem o índice 0, 1 e o 2. Eu poderia verificar aqui se o valor aqui que está se o valor é maior que 30, por exemplo, ó, e aí eu imprimo só os que tiver naquela determinada chave, né? Aquele valor ali da minha determinada posição, que aqui eu estou conhecendo, eu sei que é uma lista de pessoas que tem umas informações aqui da profissão, do nome. Eu sei que na chave 0 tá o nome, na chave 1 tá, né, na chave que no caso é o índice, né? Quando a gente está trabalhando com lista vai ser o índice. O índice 0, índice 1 e índice 2. Aí eu poderia fazer algo desse tipo aqui, ó. Vou imprimir só quando for maior que 30, tá? Então é uma outra forma de eu trabalhar aqui também. Então, você tem que conhecer os métodos e
saber que eles existem para você poder aplicar na hora que você estiver precisando fazer uma determinada tarefa, tá? Outro o último método aqui é esse aqui, ó, itens, tá? Como é que funciona esses itens? Esse itens aqui, ó, ele vai retornar uma tupla, tá? Ele vai retornar nesse sentido aqui, ó, onde o primeiro item da tupla é a chave e o segundo item é o valor. Então eu poderia fazer, ó, assim, ó, por exemplo, num laço de repetição, poderia falar, poderia colocar item em pessoas barra values. Values não, itens. Items, aqui, ó. E aí aqui ele vai estar me retornando o quê? Uma tupla para cada par chave valor, tá? Então se eu imprimir aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu imprimir o item, ele vai estar me retornando aqui no formato de tuplas, tá vendo? Ó? Tá vendo? São tuplas. Onde o primeiro item é a chave e o segundo item da tupla é o valor. Aí nesse caso aqui eu poderia usar aquela técnica aqui, ó, de pack e unpack que a gente viu na outra aula. Eu teria o valor, eu poderia fazer assim, ó. Vai receber meu item. Né? Ó, tô fazendo um unpack de cada tupla que ele está me retornando. Então, aí eu separo aqui, em vez de eu acessar pelo índice, eu já estou fazendo um unpack para acessar mais fácil. Eu sei que aqui é a chave e aqui eu sei que é o valor. Então, eu poderia aqui fazer a impressão separada, ó. A chave e poderia imprimir aqui embaixo o valor. Tá vendo? Ó, a chave e o valor. Geralmente a chave é interessante quando você precisa acessar aquela posição no dicionário, aquela determinada posição no dicionário, para você fazer algum teste. Às vezes você quer acrescentar algum item ali, você pode, né? Porque você pode estar acrescentando itens aqui, né? Por exemplo, eu posso fazer aqui acrescentar um determinado valor novo, né? Eu vou fazer aqui para a gente já trabalhar, para a gente combinar aqui combinar o que a gente viu em listas, tá? Eu vou fazer aqui um teste aqui, o seguinte teste, ó, o seguinte exemplo. Vou pegar aqui e vou fazer um teste, vou ver o valor. Eu poderia fazer o unpack aqui na lista também, ó. Poderia fazer assim, ó, nome, profissão e saldo. Vou chamar de saldo, tá? Eu vou fazer o pack do quê? Do valor, o unpack aqui do valor. Então, o valor que vai ser o que está associado à minha chave. Eu sei que tem 3 itens lá dentro. E eu vou pegar e vou converter ele aqui nessas variáveis aqui. Então, ele vai pegar o primeiro item ali da minha lista, vai jogar aqui, o segundo vai jogar aqui, o terceiro vai jogar ali. Vamos imprimir aqui só para ver a profissão. Aí eu vou usar só a profissão, só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Imprimiu só as profissões. E fica mais fácil do que eu trabalhar com índice numérico, né? Fica mais fácil de eu saber o que está acontecendo, né? Quando eu uso esse pack e unpack. Aqui no caso o que eu quero fazer é tipo modificar acrescentar um item novo, tá? Vou fazer assim, ó. Se o saldo for menor que 10, menor que 30, vou fazer de novo aqui, ó. Se saldo for menor que 30, eu vou fazer uma atualização do saldo, tá? Da pessoa. Vou acrescentar mais 20. Então, eu vou testar. Ó. Se saldo é menor que 20, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar lá naquela posição minha, lá no meu dicionário de pessoas, aonde? No meu item, na minha chave, e aí eu tenho que pegar, no caso, o valor aqui nesse caso, né? Eu sei lá que o meu valor está na terceira posição, que é o índice 2. E aí eu posso fazer um mais igual e somar mais 20. Tá? Então, no final aqui, ó, eu vou ter atualizado. Eu vou imprimir aquele antes, para você ver aqui. E aí eu vou imprimir antes e depois, né? Como ficou. Dá para ver o que ele vai fazer aqui, ó. Ele vai imprimir as profissões e o saldo onde for menor que 30, ele vai
somar mais 20. Então, vamos ver qual que ele vai fazer aqui, né? Eu não lembro de cabeça, mas vamos ver, ó. Ó. Era o Pedro, né, que estava com saldo menor, ó. Tá vendo? Ó? Então ele pegou aqui, ó, imprimiu antes, né, ali em cima, imprimiu aqui as profissões, né, que eu tinha feito aqui o unpack, usei aqui a variável saldo que eu tinha feito o unpack ali para ficar mais fácil, só que aqui nesse caso aqui eu preciso da chave do índice numérico, né, porque é uma lista, tá? Eu tenho que saber o que tem lá dentro. Aí ele pegou e atualizou aqui para mim, ó, no dicionário pessoas, que é isso aqui tudo, na chave Pedro, que era, no caso, por acaso, era o que tinha saldo menor que 30, que era o teste que a gente fez aqui. E aí eu atualizei o saldo dele, que é a posição 2, né? O índice 2, ele recebeu mais 20. Aí por isso que ele ficou aqui com 32,40. Beleza, pessoal? Eu acho que aqui deu pra gente dar uma olhada, né, no que tem de dicionário. E assim, dicionário é uma estrutura de container no Python que ela é muito poderosa, tá? Você vai usar bastante, você vai ver ela, vai usar bastante. E assim, ela meio que não tem muito limite ali de, né? O limite é mais o seu computador, a memória e tal, mas você pode acrescentar vários itens, você pode acrescentar listas de listas, né? Você pode acrescentar tuplas ali dentro, você pode acrescentar mais dicionários ali na chave valor. Então, cada valor pode ser um novo container, tá? Cada valor ali no seu par chave valor, o valor pode ser um novo container, tá? E dentro desse container você pode ter mais containers. Então, o princípio básico é você saber como que você funciona, como você faz para acessar, né? Como você faz para acessar cada um dos itens, né? Você faz um mapeamento lá, como que você chega no valor, na chave, e aí no valor, dependendo do valor, você vai acessar também de acordo com o formato dele, né? De acordo com o tipo que ele é. E aí você consegue fazer uma série de coisas e trabalhar com estrutura de dados aí, dados compostos aí de forma bem mais avançada, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Continue estudando, tá? Que é bem importante continuar sempre praticando. E até o próximo vídeo.